Fala, torcedor! Como vocês estão? Vocês estão bem? Tricolor em Ação está no ar. Galera, tá um frio aqui em São Paulo que vocês não têm ideia, cara. E eu tô de touca também porque meu cabelo tá bagunçado. Eu não arrumei o cabelo, o cabelo tá uma zona. Vocês entenderam o frio, mas tá muito frio aqui em São Paulo. E cara, mais frio do que a cidade de São Paulo, né? É a situação do São Paulo, né? Tá frio, tá uma situação trágica, né? Mas, pelo menos uma notícia boa que vai alegrar aí o torcedor, né? Que muitos já devem estar sabendo que Luiz Ubeldia não será mais o treinador do São Paulo Futebol Clube, né? Possivelmente o anúncio deve acontecer amanhã, né? Uma rescisão amigável ou talvez o próprio treinador pedindo demissão, né? Coisa que não é comum um treinador fazer, né? Eu acho que o único treinador que fez isso comandando São Paulo foi o Cuca. Foi o único que foi homem para assumir. Não, assumir não, porque ali não foi culpa dele. Ali, a panela, né, que estava formada no São Paulo ali, o Cuca foi o menor dos culpados, né? E ele pediu demissão porque ele viu com aqueles jogadores medíocres, né? Não dava para trabalhar, né? Eu quero saber de vocês, galera. Vocês acham que tem que ir, o Zubeldia tem que ir embora mesmo? Bom, eu acho que vai ser unânime a resposta, né? Mas de qualquer forma a gente é bom fazer essa pergunta porque sempre tem os torcedores que babam ovo de treinador, né? Porque assim, já que o nossa torcida organizada, o presidente da torcida organizada não se manifesta, e às vezes se manifesta, não se põe à frente, né, para fazer um protesto, alguma coisa, né? Porque nos rivais isso dá certo, no São Paulo ninguém faz. Ninguém procura ir atrás de dar uma sacudida nesse time aí. Esse bando de sem vergonha aí que estão jogando aí sem raça, sem vontade. E além de tudo, né, a máfia que tá lá dentro, né, todo o erro de planejamento, um monte de coisa, né. Agora, vocês acham que o presidente do São Paulo ia tomar alguma postura depois do jogo contra o Vasco? Vocês acham? Vocês têm isso na cabeça? Porque não era óbvio que ele não ia se posicionar, que ele não ia aparecer, né? Ele é um covarde, como sempre, não deu as caras, né? Depois de mais uma derrota. Galera, eu já tava planejando de postar esse vídeo bem antes, tá? Inclusive, até ontem mesmo esse vídeo era pra ter saído, né? Mas, assim, eu fiquei focando em assistir os jogos do Mundial, né? Porque ninguém merece ter que ficar sem futebol, né? Pelo menos tem alguma coisa pra gente assistir. Agora, quando se trata do São Paulo, realmente é melhor não ter futebol, porque se for para ter futebol com esse desempenho horrível do São Paulo, é melhor não ter futebol, né? E hoje já teve estreia do Mundial, né? O Bayern de Munique já passou um trator lá no time lá, que eu não sei nem o nome, né? 10-0, meu Deus. Olha, os brasileiros não vão ter vida fácil não, tá? Não vão ter vida fácil não. O Palmeiras jogou agora há pouco com o Porto, uma excelente partida. O Palmeiras jogou bem pra caramba, hein? Poderia ter saído com a vitória, né? E assim, galera, vamos voltar a falar um pouco do São Paulo. O São Paulo ainda planeja fazer novas contratações para esse ano, né? Eu acho que o São Paulo tá carente, sim, em algumas posições. Trouxe esse Juan de Nena aí porque não tem dinheiro, um time todo quebrado, todo ferrado, falido. Então não tinha muito o que fazer. Trouxe um jogador porque era muito o que tinha de opção ali, né? Era muito o que tinha de opção ali no time, né? E aí ele trouxe, né? Porque não tem como fala, cacife para contratar um jogador de peso, né? E agora com a saída do Zubeldia, galera, deixa eu tirar esse negócio aqui que tá mostrando aqui minha cobertinha do São Paulo aqui. E agora com a saída do Zubeldia, qual nome vocês acham que seria viável para treinar o São Paulo, né? Assim, o pessoal comentou muito do Crespo, né? Eu acho que o Crespo é um treinador que tem mais postura de treinador, né? Pelo menos ele tem mais postura de treinador. Pode não ter aquele ser um treinador espetacular, mas eu acho ele muito melhor do que o Zubeldia, né? Se bem que até o Ramon Dias era melhor que o Zubeldia. Até o Ramon Dias era melhor que o Zubeldia.
né? E o Ramon Dias tirou leite de pedra, sendo campeão com o Paulista com o Corinthians, né? Então, o São Paulo não descarta contratar novos jogadores. São Paulo quer trazer, né? São Paulo quer trazer, tá pensando em trazer mais um zagueiro, se em caso o Hunter Souto saia. Gente, é que assim, eu vou dar a minha opinião sobre. Eu acho que quando você tem um jogador que nem o Ferrarese, por exemplo, você tem que utilizar ele na posição. Vai trazer mais um zagueiro, por quê? Porque esses incompetentes estão usando o Ferrarese de lateral, sendo que ele é zagueiro. Sabe, é só trazer o Ferrarese pra função dele, velho. O Ferrarese é zagueiro, ele não é lateral. E ainda... E muitas das vezes ele... né, fez muito, né? Fazendo na lateral, coisa que não é função dele, né? Sendo que os nossos brilhantes laterais não estão jogando nada, tá? O Cedric, né? Não consegue cruzar uma bola. Você vê o Piquerez no Palmeiras, cara, e você vê os laterais do São Paulo, você se assusta. Você se assusta. Porque o Piquerez, se vê um jogador na marcação dele pra tentar desarmar ele, mesmo assim ele consegue cruzar uma bola na área. E ele ainda cruza com qualidade, tá? Ele manda a bola certinho na área. Jogadores do São Paulo, mesmo que não tenha ninguém marcando eles, eles vão cruzar a bola atravessa o campo, porque eles são horrorosos, não conseguem cruzar, né? Certo que o jogador em fim de carreira, impressionante. Enzo Dias a mesma coisa, o Enzo Dias, cara, o Enzo Dias ele é um bom jogador, ele é muito bom jogador, né? Nem se compara, ele é muito melhor do que o Endo. Só que o problema dele é que muitas das vezes ele quer inventar, ele quer fazer coisa difícil, sabe? Faz o simples, velho. Você é bom jogador. É só fazer o simples, não precisa você querer inventar, né? Então o São Paulo tinha que trazer um lateral direito. São Paulo tá carente de lateral direito. Nós não temos lateral direito. Tá? O Igor Vinícius pode não ir pro Corinthians, mas ele pode ir pro Vasco, que também tá sondando ele, sabe? Tem outros times aí sondando ele. Então, o próprio Fortaleza sondou ele, né? Então, eu acho que se quiser mandar embora, que mande. Vai tarde. Jogador fraquíssimo, né? Mas a gente precisa de lateral direito, a gente precisa de zagueiro. Meio campista, tudo bem, eu entendo. A gente tá um pouco carente de meio campista, né? Até por conta das lesões. Queria saber o que houve também. Gente, agora vai uma ignorância aí da minha parte. O Luiz Gustavo ainda tá no São Paulo? Me desculpem, gente, é ignorância. Mas eu não sei. Eu não lembro, cara, se o cara tá no São Paulo ainda. Porque se ele tá machucado, né? Claro. Porque nunca mais ouvi falar desse cara, velho. A gente falou tanto aí do Lucas, do Oscar, né? Que ali tá sendo uma vergonha aqueles dois ali parados, né, gente? Tá sendo uma vergonha. Tá sendo uma vergonha. Ninguém dá cara a tapa pra nada, pra se explicar, pra falar o que tá acontecendo com esses dois. Uma vergonha. Ridículo, né? Ridículo esses dois parados aí. Sem ao menos ninguém explicar o porquê que esses caras estão aí sem atuar, tá? Então, não tem muito mais notícia do São Paulo, né? A gente tá aí, vai ficar aí o quê? Esse cara vai ficar aí um tempão aí de férias, né? Vai ganhar alguns dias de férias aí, porque isso só acontece no São Paulo, gente. É impressionante, cara. Impressionante como isso só acontece no São Paulo. O time tomando vexame em todos os jogos, cara. Aquele jogo contra o Mirassol em casa que perdeu também. Agora contra o Vasco em casa, sendo amassado pelo Vasco. Não desmerecendo o Vasco fez uma excelente partida. Mas quando você joga em casa, cara, contra o time do Vasco, você tem que ganhar. E você faz uma atuação daquelas. Os nossos queridos jogadores ainda vão pegar férias. Vão pegar aí esses dias aí pra descansar. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês tinham que treinar dia e noite, noite e dia. Vocês não tinham nem que descansar, velho. Vocês tinham que treinar 24 horas por dia. Pra vocês tomar vergonha na cara. Vergonha na cara de jogar tão sem vontade. Mas isso passa muito pelo treinador, é claro. Porque o treinador, o jeito dele, sabe? Ele pode ter um jeito elétrico na beira do campo. Mas o que ele passa pros jogadores, cara, eu não sei o que ele passa pros jogadores. Mas o que ele passa pros jogadores com certeza não é nada bom. Porque os jogadores, eles entram pedindo pra sair. Eles entram rastejando em campo, né? Eles entram rastejando em campo. Então, sabe, quem poderá nos defender? Né? Essa é a frase da semana. Quem poderá nos defender? Porque
O time continuar com essa postura, cara, de jogar sem vontade, sem raça, não adianta. Não adianta, né? É que eles vê o presidente do São Paulo, né? O presidente do São Paulo lá tomando a birita dele, né? Lá sossegado, curtindo a praia, né? Como muitas das vezes ele já fez, aí eles acham que eles podem. Eles acham que eles estão na praia, lá curtindo a praia também. Aí eles não, né, não colaboram dentro de campo, né? Então tem que mudar muita coisa ali, cara. Tem muito jogador que tem que ser mandado embora, tem muito. Porque não adianta você mandar o treinador embora e você manter o André Silva no time. Não adianta você mandar o treinador embora, você continuar com esses pereba aí no time. Com o Luciano de meio campo, né? Enquanto ninguém toma uma postura que nem o Dorival tinha. O Dorival, quando teve no São Paulo, teve a mesma postura, né? De botar o Luciano no lugar certo e falar: você não é meio campista, você é atacante. De colocar o Lucas para jogar pelo meio, que é onde ele rende mais. O Nestor pelo lado esquerdo. Naquela função onde cada jogador desempenha um futebol melhor. Mas pro Zubeldia não. O Zubeldia, você é camisa 1, então você é goleiro. Você é camisa 10, então você é meio campista. Você é camisa 5, você então, né, então você é zagueiro ou volante, né? Então, ele vai muito por isso, né? O jogador tem a numeração ali, é igual o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é outro, vai muito pela numeração da camisa, né? Até porque quem escolheu a numeração do Nestor na época de 11 e o Luciano de 10 foi o senhor Rogério Ceni, né? E hoje nós estamos aí sofrendo até hoje com esse Luciano de meio campista, que não é a função dele, né? E falando em Luciano, quero saber de vocês também. Vocês acham que tá na hora de encerrar o ciclo com o Luciano? O que vocês pensam sobre o Luciano aí? Bom, eu não sei. Eu acho que é um jogador que ainda pode nos agregar bastante, mas se jogar na posição correta. Bom, galera, e também quero saber da demissão do Zubeldia, né? Acho que já tava na hora muito desse cara sair, já tava fazendo a gente passar muita raiva e a gente ia acabar sendo rebaixado com esse cara no comando do São Paulo. Ia ser rebaixado. Bom, conforme for chegando notícias eu vou passando pra vocês, tá? Por enquanto, ainda mais que essa pausa do Mundial vai ficar muito parado, não vai ter muita coisa pra gente falar do São Paulo. Mas aí qualquer coisa a gente vai falando sobre o Mundial também. A gente vai falando sobre outras notícias aí do futebol aí afora. Tá bom, galera? É isso, um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus. Tamo junto. Fui.